A maior parte daqui do regime de cultivo aqui na nossa região oeste da Bahia é regime de sequeiro. Então, aí temos aí boa parte das áreas cultivadas em regime de sequeiro, que depende exclusivamente, né, das condições climáticas. Então, esse ano a gente enfrentou bastante problemas aí pelo El Niño, e essas chuvas que foram mal distribuídas nas diferentes micro-regiões do extremo oeste baiano acabou impactando principalmente no plantio das áreas. E, de certa maneira, a gente observou aí o atraso de semeadura nas principais micro-regiões do oeste aqui do estado. A IBA divulgou no ano passado que a região detém cerca de 99% das lavouras de soja do estado e que houve um aumento de 25 mil hectares de áreas que solicitaram antecipação do plantio de soja. Como está essa situação atualmente? Olha, essas áreas antecipadas, elas tiveram antecipação lá em meados de outubro, né? Boa parte delas, na verdade, são os irrigantes, que em meados de outubro, a partir do dia 1º de outubro, eles puderam fazer a antecipação da semeadura. E este incremento de área, né, principalmente de soja, se deve principalmente por mercado, né? O estudo de mercado, as principais aberturas de área e, principalmente, os produtores rurais, eles tiveram esse interesse, sim, de aumentar as áreas com relação principal à oleaginosa, que é cultivada aqui no extremo oeste baiano. Por conta dessas intercorrências climáticas que enfrentamos aí, principalmente em meados de novembro e dezembro, os produtores rurais acabaram enfrentando bastante problemas com relação à semeadura, por falta de chuva. Então, as faltas de chuvas, né, de certa maneira, havia umidade suficiente do solo, então acabou impossibilitando que esses agricultores conseguissem concluir em tempo hábil até o dia 31 de dezembro, que era a data anterior, a data limite, para o prazo de semeadura. Então, de certa maneira, houve essa publicação da ADAB, né, a portaria 140, o qual flexibilizou e autorizou em maneira excepcional para esta safra a prorrogação do prazo, né, de semeadura até o dia 10 de janeiro. Então, de certa maneira, vai dar uma margem, uma folga maior para que os produtores rurais consigam concluir essa etapa com a tranquilidade. Com essa prorrogação, dá para recuperar o prejuízo? Bom, de certa maneira, nas últimas semanas estamos observando que as chuvas, de certa maneira, deu uma estabilidade aqui, né, na nossa região, mas, de certa maneira, os produtores rurais estão otimistas. Uma curiosidade aqui, quanto tempo se leva desde o plantio até a colheita da soja? Bom, depende muito de ciclo, de variedades. Temos variedades precoces, variedades medianas, variedades tardias, mas entre 90 a 120 dias a gente consegue ter, aí, de certa maneira, um ciclo de soja entre as diferentes micro-regiões aqui no oeste da Bahia. Qual foi o maior desafio para vocês, produtores, em situações climáticas como essa? Bom, o maior desafio é justamente o tempo de semeadura, a conclusão dessa etapa que, de certa maneira, ela é crucial. O plantio, ela define muito bem como é que será a safra, né? Então, se o produtor rural ele não conseguir acertar a data de plantio, consequentemente as demais atividades, né, principalmente o manejo até a colheita, serão impactadas. Então, isso foi o maior desafio e essa distribuição, essa má distribuição dos regimes pluviométricos na zona de distribuição acabou, de certa maneira, impactando, né, estão impactando aí as principais regiões produtoras. Então, nas últimas semanas, as chuvas retornaram à região, os produtores estão bastante otimistas e, de certa maneira, essas áreas que estão realizando o cultivo agora, esperamos que tenham bons níveis aí de produtividade.